ia ser penalizado criminalmente. Eu sempre distingo a pessoa que acredita na Terra plana, eu acho super simpático. Para mim soa como um unicórnio lilás, alguém perturbado, talvez alguém que tenha fumado que não deveria. Mas não tenho nenhuma raiva de um terraplanista. Agora, alguém que fala mal de vacinas deveria ser interpelado judicialmente, porque isso é defesa de discurso criminoso e sem incitação ao crime. Mas o senhor vê espaço para essa virada de chave em algum momento? Para quando é que ela acontece? Só quando de fato a tragédia chega? É muito difícil, porque faz tantas décadas que o homem foi à Lua, que olhando de telescópio daqui, vemos restos humanos na Lua, deixados lá pelos astronautas, que as pessoas estão dizendo que ele nunca foi à Lua. Ou seja, se nós temos fatos tão comprovados como a Terra ser redonda, coisa que os gregos afirmaram, que outros cientistas do Renascimento demonstraram e hoje é indubitável, como é que tem gente que pensa assim? Realmente é um gesto contra o otimismo na espécie humana. Né? Nós temos quase que um gesto contra a espécie humana isso. Bom, deixa eu só botar aqui no outro. Aqui. Primeiro, concordo perfeitamente com o que ele fala, né? Que nem a gente sempre fala, o único perigo da pessoa acreditar na Terra plana é ela tentar chegar na borda da possível Terra plana, que obviamente é impossível, né? É possível só dentro da cabeça de quem não compreende o básico de ciências, mas nesse possível mundo da cabeça dela, ela tentar chegar lá na borda, tentar pular e não tem borda, porque não é assim que funciona, né? A pessoa se conseguisse, né, se tivesse um caminho de terra ao redor, né, um caminho com solo ao redor de toda a Terra, a pessoa ficaria caminhando por todo o infinito, né? Ou se a pessoa pegar um barco, né, ela não vai pegar um barco e, né, do nada cair da borda da terra plana, né, porque atingiu ali a borda. Ou ou não tem perigo também da pessoa pegar um foguete e bater no domo, né? Não tem esse perigo. Muito bem, mas quando passa já para uma questão de antivacina, daí já começa, como o Leandro Carnal muito bem pontuou, começa a ser um discurso criminoso, um discurso que bota em risco a vida de pessoas e a saúde pública. E existe uma questão que eu gostaria de complementar, que é o discurso dele, que é o seguinte: muitos desses canais que pregam discursos anti-vacina, eles estão no YouTube e a partir de um determinado momento o YouTube passou a desmonetizar e começou a retirar do ar esses vídeos anti-vacina. Só que o que esses canais têm feito? Eles têm grupos no Patreon, eles têm grupos em outras plataformas de vídeo, onde eles continuam colocando esses vídeos anti-vacina. Então, o poder público, né, via Ministério Público, via instrumentos legais que a gente tem que ter mecanismos de combater essa questão. O que não é tão fácil, porque muitos desses canais estão sediados fora do Brasil. Tem canais que estão na Inglaterra, canais que estão sediados nos Estados Unidos. Né? Quando tu vai lá no YouTube, tu pode escolher de onde é que é o teu canal. É dos Estados Unidos, é da Austrália, é do Brasil, Tem muitos brasileiros que às vezes porque moram no exterior ou às vezes moram até aqui e colocam seus canais como sendo canais do exterior. Então tem aí uma questão legal da qual eu não tenho conhecimento para falar, mas com certeza não deve ser a mesma coisa que para tirar um conteúdo do ar aqui no Brasil. Deve ser alguma coisa um pouco mais complicada. Então é algo que tem que começar a se pensar nessa cooperação internacional para que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tenha um monte de canais sediados na Inglaterra, nos Estados Unidos, propagando esse tipo de conteúdo, ou pelo menos propagando um tipo de conteúdo que leve as pessoas a acessarem esses conteúdos em plataformas que não são o YouTube, como por exemplo o Patreon, porque um cara que faz um determinado discurso anticientífico é complicado, entende? É muito complicado, porque ele vai levar para um Patreon e esse Patreon é algo que está hospedado na nuvem, então
não é algo físico, né? Não é um servidor que, né, que o cara tem aqui o computador aqui no Brasil com todo aquele conteúdo. Seria só a Polícia Federal chegar lá e pegar o computador para ver se não tem nada, né, nada criminoso nesse sentido de antivacina, de ser um crime contra a saúde pública. Não, é um pouco mais complexo do que isso. Então tem que começar a estudar esses mecanismos, caso contrário, esse discurso só vai cada vez mais crescer. E uma coisa que ele diz, como é que as pessoas acreditam em 2020 nisso daí ainda? Né? A gente tem que entender quem é que é o brasileiro, né? O brasileiro é uma pessoa, a gente está falando de uma média, né? Ou talvez de uma parte considerável da população. Né? É uma pessoa com pouco estudo, afinal de contas, a universalização do ensino básico só aconteceu, né, de maneira constitucional a partir de 1988, quando a gente teve lá a universalização do ensino básico, em 88, e a partir de lá a gente começou a buscar atingir esse preceito constitucional de universalizar o ensino para todo mundo, né? Antes disso não era assim. Então a gente tem uma grande parcela de pessoas mais velhas que não tiveram sequer a educação básica. E claro que para essas pessoas é muito mais fácil tu vender um discurso anti-vacinação, um discurso anticientífico, um discurso qualquer tipo de terra plana ou qualquer um desses discursos, porque a pessoa não tem nem o básico para rebater esses conteúdos. E daí uma pessoa que chega querendo dizer para ela que tem a verdade oculta, ela vai acabar aceitando sem muita contestação. E aquelas pessoas que estão no ensino básico, né, principalmente naquelas instituições onde tu tem questões estruturais muito fortes, né, como é algumas escolas públicas do Brasil, fica difícil de tu ter uma discussão um pouco mais complexa sobre ciência, seja por essas questões estruturais, seja pela formação dos professores. Por exemplo, em física, a gente tem no Brasil um déficit que é de mais ou menos 40 mil profissionais na área, ou seja, se formam por ano muito menos profissionais do que o sistema necessita na área de física. E quem é que é o cara que pode ter uma base para mostrar para os alunos as besteiras com relação à Terra plana, por exemplo? É um professor de física, é um professor de matemática. Mas se a gente tem essa questão estrutural, isso dificulta um pouco, né, o combate a essas pseudociências. Vamos continuar aqui. Realmente é um gesto contra o otimismo na espécie humana, né? Nós temos quase que um gesto contra a espécie humana isso. Nessa história da ciência, e acho que a gente vive um período no qual muitas pessoas rechaçam a ciência, chegam a ridicularizar de forma proposital quem possui títulos ou quem dedicou uma parte da sua vida ao estudo acadêmico. E a gente percebe que tem um efeito, o senhor falou de como a ciência tem uma dificuldade de comunicar. Eu observo que, e não só eu, algumas pessoas já observaram em estudos, mas que conforme a gente ridiculariza essas pessoas que rechaçam a ciência, parece que elas se unem mais, quase que num movimento para pertencer. Então talvez exista um reflexo desse não pertencimento, dessas pessoas que foram excluídas do conhecimento científico. E aí quando você aponta a falta de conhecimento, elas se unem num movimento agressivo de repulsa. Então eu queria saber se existe um caminho para a gente melhorar a comunicação da ciência e se esse caminho para melhorar a comunicação da ciência vai encontrar uma dificuldade adicional, que é a expectativa das pessoas pela informação rápida, porque a ciência, o método científico, ele demanda um pouquinho mais de tempo, né? Então, como que a gente vai conseguir trabalhar com isso para trazer as pessoas de volta para a ciência? Muitas questões, Gabriela. Primeiro, a vocação científica é muito específica. Weber trabalhou com isso em um trabalho extraordinário. No Brasil, nós temos pouca atenção
educação, as escolas públicas raramente têm laboratórios bem equipados, os jovens cientistas encontram muita dificuldade. Alguns dos melhores nomes que eu conheci na ciência brasileira decidiram nos últimos anos ir para o exterior, com dificuldades de importar, por exemplo, coisas básicas ou dificuldades burocráticas, foram para o exterior. Um dos grandes dramas da nossa educação, seja ela qual for, pública ou privada, é que ela desperdiça talentos. Então, uma pessoa que tem uma grande habilidade em escrever, tem uma intuição poética, mas acaba, por exemplo, sendo sufocada, porque ela vai ter que dominar o que é um adjunto adnominal ou uma oração reduzida de gerúndio e perde um pouco da beleza da língua. Isso vale para cientistas e para todas as outras áreas. Então, existe um outro drama. As pessoas que se dedicam à divulgação não sofrem apenas o ataque de um grande público, mas sofrem também a crítica dos seus pares. Bom, primeiro, algumas questões aqui, né, que eu acho que o canal acabou não tratando muito, que é o seguinte. Quando a Gabriela Prioli ali, ela perguntou sobre a questão de pertencimento de grupo, eu acho que de repente, durante muito tempo, se negou a existência desses grupos. E eles começaram a se formar não por causa de estarem batendo neles, mas pelo fato de ninguém estar rebatendo eles. Então o fato é o seguinte, uma pessoa que coloca 1.500 argumentos de por que a Terra é plana, sem nenhuma contestação, ela vai acreditar que a Terra é plana. Porque ela olha só aquele lado da história, e durante muito tempo foi assim, durante muito tempo nenhum canal se colocava, poucos canais, não vamos ser assim, mas pouquíssimos canais se colocaram a discutir essas questões e rebater elas mostrando a argumentação errada. O que aconteceu foi um crescimento muito grande, muito rápido desses canais de terraplanismo, de pseudociências e não sei o quê. E eles estavam navegando sozinhos, né, sem nenhuma interferência. Eles estavam navegando no mar de pessoas que estavam suscetíveis àquele tipo de conhecimento por tudo aquilo que a gente já discutiu antes, né? E sem rebater uma pessoa que fala, mas como é que é possível a Terra girar a 1.600 e poucos quilômetros por hora e a gente não sentir nada, e argumentos desse tipo e diversos outros argumentos? Se não tiver ninguém para explicar o porquê que esse argumento é errado, a pessoa vai simplesmente pegar e acreditar. Não tem muito a ver, eu acho, com a questão de bater na argumentação, né? Eu acho que tem a ver com deixar essa argumentação aí livre, sem nenhuma contestação. Se tu não contesta, aparentemente, o que aparenta é o seguinte, ninguém tem uma resposta melhor para essa questão do que esses canais estão me mostrando. E daí a pessoa vai acabar acreditando, talvez não por um sentimento de não pertencimento, mas por não haver alguém que responda essas dúvidas, né? Que na maior parte das vezes não são nem dúvidas que os canais colocam, né? Eles colocam como certezas, mas enfim. E com questão da divulgação científica, né, que o Karnal estava falando ali, sim, existe um certo preconceito, e eu lembro da época que eu estudava, né, no Instituto de Física da URGS, alguns colegas meus, na verdade não muitos, vamos corrigir, e alguns professores também achavam que a divulgação da ciência era algo inútil. Esse é um discurso que estava presente dentro da academia. Infelizmente está dentro da academia, né? E não só na forma de discurso, mas na forma de estrutura da academia também. Se a gente for pegar a Constituição também, está escrito na Constituição que
A universidade pública ela é montada em cima de um tripé, que é o ensino, que é a pesquisa e que é a extensão. Esses 3 princípios formam a universidade pública segundo a Constituição. E segundo ela também, nenhum deles é mais importante do que o outro. Os 3 fazem parte de um tripé, e quanto mais fraca é uma das pernas de um tripé, mais fácil é desse tripé vir a tombar. É mais fácil ele vir a cair, né? Então, na academia, por exemplo, muitos professores dão bastante atenção para a pesquisa e para o ensino, muito mais até para a pesquisa do que para o ensino, e esquecem essa parte da extensão. Segundo o que eu andei lendo, faz pouco tempo que na plataforma Lattes, que é a plataforma onde os professores, onde os pesquisadores colocam suas contribuições para a ciência, faz pouco tempo que tem lá uma parte para ela colocar atividades de extensão, atividades de divulgação científica. Em muitos concursos para contratação ou concursos para progressão da carreira, pouco tem essa influência da extensão universitária. E isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso eu estou trazendo de artigos científicos, né, discutindo a academia brasileira, que tu pode encontrar aí no Google Scholar, caso tu queira. Eu não vou ter esses links aqui agora de cabeça, mas eu já usei esses referenciais para escrever trabalhos, né, para o meu mestrado, e tá lá, tá escrito, tá demonstrado que existem essas questões, inclusive questões às vezes até de preconceito com a extensão científica, e a extensão, né, a extensão científica, a extensão universitária seria esse elo mais próximo entre a sociedade e a academia. Então, enquanto ainda houver esse distanciamento, esse preconceito, a gente ainda vai sofrer, entre aspas, com muita pseudociência. Afinal de contas, o que a gente vê de argumentações contrárias a esses canais são feitas aqui por diversas pessoas aqui do YouTube de maneira independente, como eu sempre falo. Filosofia Ácida, canal do Vector, Biólogo Henrique, Sem Perfil, Dinocast, tem o Sistemático também, né, que foi um terraplanista e agora ajuda a combater o terraplanismo. Então todos esses canais, ou seja, atitudes independentes, têm combatido essa questão. Então fica aí um ponto para reflexão, até aonde isso deve ser feito só por pessoas, ou aonde, né, a academia deveria se comunicar mais e melhor com o público, né, de maneira independente, não dependendo apenas da mídia tradicional. Fica aí um ponto para reflexão e sobre a importância disso para a sociedade. Nominal, uma oração reduzida de gerúndio, e perde um pouco da beleza da língua. Isso vale para cientistas e para todas as outras áreas. Então, existe um outro drama. As pessoas que se dedicam à divulgação não sofrem apenas o ataque de um grande público, mas sofrem também a crítica dos seus pares. Então, a divulgação tem que ser muito bem feita. Na Europa, eu acompanhei, quando morei, uma grande quantidade de jornalistas, especializados em divulgação científica. Ou seja, jornalistas que nos grandes meios de comunicação, da época, na sua maioria impressos, eram formados na área, mas eram jornalistas. E sua tarefa, explicar os grandes livros e as grandes teorias para as pessoas. Vou lhe dar um exemplo que é uma das mostras da picaretagem universal que nos domina, a ascensão da palavra quântico. Todo mundo que usa a palavra quântico e que não é físico deveria calar a boca. Ah, isso é aleatório, é quântico. Né? Não, mas você é muito newtoniano, você tem que ser mais quântico. Eu pergunto, defina o que é quântico, diga os 5 nomes que mais produzem na área de física quântica, que é um campo antigo e muito forte, e a pessoa não sabe dizer. Mas quântico para ela é o que define o aleatório, a falta de lógica ou comprova Deus. Quântico é a palavra que deveria ser evitada, porque falou quântico, não é da área, é picareta.
É perfeitamente picareta. Da mesma forma, é um Brasil, por exemplo, que tem uma doença bacteriana e trata para vírus. Ou tem um vírus e compra um antibiótico porque não domina. Ou como diz o meu amigo Drauzio Varela, aqui no consultório, chega alguém apertando aqui dizendo que está com uma dor no baço. Só tem um baço e ele fica sempre no mesmo lugar. Então você não sabe nem onde está seu baço, mas você tem uma opinião clara sobre como deve ser o isolamento vertical, horizontal ou como der. Eu acho que nós deveríamos ouvir aos médicos quando se trata de doença, ouvir os grandes literatos quando se trata de texto, ouvir engenheiros quando se trata de construir casa. E fora da nossa área devemos balançar a cabeça e ter reações bovinas.